Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 25 de agosto de 2022. Alerto a todos que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube, no canal do Tribunal. E peço a todos também que mantenham o microfone no mudo, enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. Eu começo formalmente a sessão verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara. Confirmaram presença, além de mim, o Dr. Ítalo, o Dr. João Marcelo e o Dr. Cid está aqui presente hoje, substituindo a doutora Aline pela representação fiscal. O Dr. Thierry, que seria o substituto do Dr. Silag na sessão de hoje, não se encontra presente. Nós aguardamos aí uns 20 minutos para ver se ele entrava, mas ainda não, ele não entrou. De qualquer forma, como já cumprimos o quórum mínimo legal para a realização da sessão, nós vamos dar início sem o Dr. Thierry, e caso ele entre, ele participa do julgamento do próximo processo. Esclareço que nós vamos pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral. No caso de hoje, os 2 processos da pauta estão com pedido de sustentação oral, então nós vamos seguir a pauta mesmo. Assim, nós vamos para o primeiro caso, que é do autuado Térios Açúcar e Energia São José S.A., auto-infração 4.105.602, é um pedido de retificação de julgado de relatoria do Dr. Ítalo, com pedido de sustentação oral pelo Dr. Tiago Lozano Expressão, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Tiago. Eu passo a palavra, então, ao Dr. Ítalo para a leitura do relatório e depois a gente parte para a sustentação oral. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Aqui trata-se de um pedido de retificação de julgado em decorrência de decisão da 6ª Câmara Julgadora, em composição pretérita, de relatoria do Dr. Odilo Sossolotti, que decidiu, naquela oportunidade, por conhecer integralmente do recurso ordinário e desprovê-lo também integralmente. Dessa decisão foi feito pedido de retificação de julgado, que está aqui em julgamento, também pedido de recurso especial, que aguarda análise, E o meu voto trata dessas questões que serão trabalhadas pelo Dr. Tiago em sustentação oral, então acho que é o suficiente como relatório. Obrigado, Dr. Ítalo. Passo a palavra, então, para o Dr. Tiago para a sustentação oral. Ótimo. Muito bom dia a todos, ilustres julgadores. Cumprimento também ilustre representante do fisco, colega Dr. Rodrigo, que nos aguarda aqui na sala, e todos que nos assistem. A minha intervenção aqui é muito breve, senhores, principalmente para ressaltar que houve um pedido antes de ontem, é a última petição dos autos, inclusive um pedido da representação fiscal, para que o julgado seja ajustado aplicando a nova redação da súmula 10. Então, a intervenção era principalmente sobre esse ponto, para que não passasse o julgamento sem essa apreciação expressa, da revisão dos juros para esse auto de infração. Mas já aproveito aqui o momento para resumir de forma bastante sucinta do que se trata o nosso pedido de retificação, e ficarei à disposição para qualquer esclarecimento. Como o Dr. Ítalo antecipou, o julgamento do recurso ordinário foi numa composição diferente da atual, O caso trata sobre tributação do açúcar VHP, esse tipo de açúcar, um açúcar num estado um pouco mais bruto do que o refinado. Enfim, o fato é que a companhia entende que a sua classificação se enquadra no anexo 3, na classificação que atrai a alíquota 7, enfim, a tributação final de alíquota 7 de cesta básica, e o acórdão que julgou o recurso ordinário entendeu de forma diversa, que não se aplicaria a essa redução. Enfim, o nosso pedido de retificação de julgado é para que seja apreciado um pedido subsidiário que não foi analisado no recurso ordinário,
e que nós entendemos que isso deixou de ser apreciado porque naquela ocasião entendeu-se que o nosso pedido de nulidade do auto de infração foi compreendido pela Câmara como um pedido de nulidade da decisão de primeira instância. O nosso pedido era de nulidade do auto de infração porque nós entendemos que houve um erro de capitulação, né? Porque se em última hipótese não se aplicasse a tributação atinente à cesta básica, enfim, carga máxima final de 7%, deveria se aplicar a alíquota de 12%, uma tributação genérica para açúcares. E o auto de infração impôs o ICMS de 18%. Então, nós suscitamos a nulidade do auto de infração. E a Sexta Câmara compreendeu esse pedido como nulidade da decisão de primeira instância. E não houve esse pedido. O que houve foi, subsidiariamente, que se a Câmara entendesse que não se aplicaria a tributação final de carga de alíquota 7 para esse tipo de açúcar, que se aplicasse, então, a tributação final de 12% para açúcares. E esse pedido subsidiário, então, não foi apreciado no acordo, segundo o nosso entendimento, e é apenas sobre isso que o nosso pedido de retificação trata, né, para que fosse expressamente enfrentada essa nulidade do auto de infração, porque a tributação final, então, não deveria ser de 18%, né, um ICMS comum, mas sim de 12%. É esse o nosso pedido, e também agora a questão da redução dos juros. Eu fico à disposição para esclarecimentos, desde já agradeço a atenção dos senhores. Obrigado, doutor Tiago, pela sustentação oral. Passo a palavra de volta ao relator, doutor Ítalo, por favor. Obrigado, presidente. Agradeço ao Dr. Tiago pela sustentação e vou direto ao voto. Argumento peticionário, em síntese, como foi bem trabalhado, que o erro de fato incorrido na Sexta Câmara Julgadora está no fato de ter tratado a preliminar de nulidade por erro de capitulação como suposta nulidade da decisão singular proferida pela DTJ e, por assim enfrentar a questão, ainda ter deixado de examinar o pedido subsidiário da requerente em relação ao mérito. Explica ainda o peticionário que, desde sua impugnação, vem alegando a nulidade do auto de infração no todo, porque se prevalecer o entendimento da fiscalização de que as operações realizadas não estão sujeitas à redução da base de cálculo prevista no artigo 3º, 5 do anexo 2 do regulamento, deveria, então, ser cobrada a diferença entre a alíquota de 12% e 7%, e não entre 18% e 7%. Em suma, digo eu, defende a recorrente que houve erro na apreciação de sua preliminar, supostamente tendo o relator confundido nulidade do auto de infração com nulidade da decisão ACO, bem como omissão na apreciação de seu pleito subsidiário, que em essência confunde-se com as alegações trazidas na preliminar. Quanto aos pontos de divergência trazidos no PRJ, destaques que o relator, por ocasião do julgamento do recurso ordinário, assim se pronunciou, e aqui eu transcrevo parte do voto e eu leio os destaques. Não aplicação pelo órgão julgador de primeira instância da redução da base de cálculo prevista no artigo 39 do anexo 2, caso entendesse pela não aplicação da base de cálculo prevista no artigo 3º, 5 do anexo 2 do regulamento. Se a recorrente discorda das conclusões alcançadas, é questão que deve ser discutida no mérito. E diz ele ainda que, com relação aos açúcares e produtos de confeitaria do capítulo 17, de que trata o artigo 39, 10 do anexo 2, o parágrafo 1º estabelece que a redução da base de cálculo não se aplica, em qualquer caso, aos produtos não destinados à alimentação humana e para consumidor final. Assim, também não merece acolhido o entendimento da recorrente no sentido que não existe nenhuma expressão legal ou regulamentar que remeta a destinação do produto ao consumidor final, ao consumo humano. Dessa forma, tal produto não pode ser considerado como açúcares e produtos de confeitaria do capítulo 17, nos termos do artigo 39 e 10 do anexo 2, não fazendo jus, portanto, à redução de base de cálculo de que tratam citados dispositivos legais, que fecho aspas. Digo eu que, conforme remansosa e jurisprudência administrativa, teremos erro de fato quando, na decisão, se considerar existente um fato que não existiu ou inexistente um fato que efetivamente existiu. Não é o que se nota no caso em apreço, não se caracterizando como erro de fato
as meras razões decisórias empregadas pelo relator, corporificando seu livre convencimento motivado. Aqui eu transcrevo a decisão da Superior, que recentemente decidiu nesse mesmo sentido, e volto a dizer que, embora o peticionário arquitete seu PRJ, na tentativa de amoldar seus fundamentos ao suposto erro de fato, eu particularmente não vislumbro que a decisão retificanda, salvo melhor juízo, considerou a existência de um fato que não existiu ou a inexistência de um fato que efetivamente existiu. Vez que a decisão, concorde-se ou não, expôs as razões de seu convencimento, não havendo indícios de ter considerado um fato inexistente como existente ou vice-versa, mas sim exprimiu sua convicção, erigida através dos fatos narrados, provas trazidas e outros elementos, extrínsecos ou intrínsecos, que se agregam na formação do convencimento do julgador. A seu modo, a decisão recorrida decidiu meritoriamente pelo não cabimento da redução da base de cálculo prevista no artigo 39.10 do anexo 2, por entender descumpridos os requisitos previstos no parágrafo 1º, 1A e 2B. Ora, se entendido pela decisão colegiada como inaplicável a redução da base de cálculo pelas razões já expostas, por reflexo lógico, não haveríamos falar em nulidade do auto de infração com amparo no mesmo fundamento, que é por exigir-se o ICMS relativo à diferença entre a alíquota de 7% e 18% e não entre 7% e 12%. Bem como não haveríamos falar em ausência do exame do pedido subsidiário, eis que comprovadamente houve sua apreciação pelo relator. Concessa vênia, entendo que esses supostos erros de fato não prosperam, pretendendo-se aqui o parcial rejulgamento do feito à luz de suas premissas defensivas. O que defende o peticionário, a grosso modo, a ocorrência de um erro de julgamento, que supostamente teria apreciado equivocadamente seus capítulos defensórios e deixando de apreciá-los. Entretanto, como já decidido pela Câmara Superior, que mais uma vez reproduzo por sua relevância, a inadequação da apreciação da prova é erro iuris, que no âmbito do contencioso administrativo tributário paulista não comporta correção mediante pedido de retificação de julgado. Erro capaz de autorizar a retificação não é o de julgamento, mas de percepção que antecede, admitindo o fato inexistente ou ignorando o existente. A eventual inadequação na apreciação da prova, e aqui eu não entro nesse mérito, a eventual omissão no enfrentamento dos argumentos essenciais ou a suposta deficiência ou ineficiência ou insuficiência, da fundamentação, não se confunde com o conceito de erro de fato, por conseguinte não autoriza o manejo do PRJ para o fim que aqui se pretende. Se houve equívocos na decisão retificanda, como defende o peticionário, caberia ao interessado manejar o recurso cabível à espécie, o que de fato fez, cuja judicância não mais pertence a essa instância recursal. Entendo, portanto, que o PRJ não merece conhecimento na porção exposta ante a ausência do apontado erro de fato. Sem prejuízo do acima exposto, registra que o peticionário, em sede recursal, pleiteou a limitação dos juros à taxa Selic, o que foi negado pelo órgão colegiado em razão da aplicação da súmula 10 com redação anterior. No entanto, excepcionalmente, penso ser o caso se acolher o pleito de cálculo dos juros integralmente pela Selic. Isso pois, no dia 9/6/2022, foi votada a renovação, a revisão da súmula 10, e passou a ter nova redação. No ponto, reforça-se que não há, na hipótese, o reconhecimento de eventual erro de fato. Entretanto, por razões de sistemática do EPAT, ancorado no princípio da eficiência, tal circunstância excepcionalíssima, que é a reedição da súmula com efeito vinculante, culminando na redução do crédito tributário, cuja aplicação no caso em concreto revela-se de interesse do contribuinte e do fisco estadual, leva-nos a parcialmente conhecer e parcialmente prover o PRJ de modo a viabilizar sistematicamente o acolhimento do pleito no cálculo dos juros integralmente pela Selic, nos termos da súmula 10 em sua nova redação. Por conta disso, estou conhecendo parcialmente o pedido de retificação de julgado para dar-lhe parcial provimento, de modo a, via sistema, conhecer do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir os juros à Selic, nos termos da súmula 10/2017, em sua nova redação. É assim que votei, presidente. Muito obrigado, doutorito, pela leitura do voto. Abra a palavra aos demais membros da Câmara para debates. Senhor presidente. Por favor, doutor João Marcelo. Muito obrigado.
uso da palavra para, né, para parabenizar o Dr. Tiago pelas explicações, tá certo? É muito combativo, e parabenizar principalmente o Dr. Ítalo pelo voto, o qual concordo integralmente, e acredito que atendeu o pleito da sustentação oral do Dr. Tiago. Então, já adianto que vou acompanhá-lo. Obrigado, doutor João Marcelo. Alguém tem mais alguma manifestação? Então, não havendo mais manifestações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Então, além de mim, doutor Ítalo, o doutor João Marcelo confirmou presença para votação. Como informado no início da sessão, o doutor Thierry não se encontra presente. Então, eu inicio a votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, o voto do doutor Ítalo foi acompanhado à unanimidade entre os presentes, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao pedido de retificação de julgado, para alterar o resultado do julgamento do recurso ordinário, para conhecer integralmente e dar parcial provimento ao recurso ordinário, limitando os juros à taxa Selic nos termos da súmula 10 revisada. Com isso, nós encerramos o julgamento do caso Térios Açúcar e Energia São José S.A., agradecendo a presença do Dr. Tiago. Muito obrigado, desejo aos senhores uma ótima sessão. Obrigado, Dr. Tiago. Bom dia. Tchau, bom dia. Vamos para o próximo processo da pauta. O próximo processo é do autuado Level 3 Comunicações do Brasil Limitada, auto de infração 4.108.792. Consta um recurso misto, mas na verdade é uma anulação parcial do julgamento realizado pela Câmara anterior. Então eu vou ler só o item que está em discussão aqui ainda. É o item 2, que é uma acusação de falta de pagamento de ICMS Comunicação sobre o serviço denominado Serviço de Conexão à Internet. A anulação foi parcial deste item também, porque nós não vamos analisar o argumento de decadência. A Câmara Superior delimitou o período que a gente vai analisar exatamente para não pegar a decadência, nós vamos analisar só o mérito desse item mesmo. Então, essa é a única acusação, não há muito mais o que se relatar. O pedido de sustentação oral desse caso foi feito pelo Dr. Rodrigo Prado Gonçalves, que já se encontra aqui presente, e eu passo a palavra a ele, então, para a sustentação oral. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os demais integrantes dessa coluna da Câmara. Então, eu serei breve aqui nas minhas considerações. Como muito bem relatado, inicialmente, né, tratava-se de auto de infração cobrando ICMS sobre locação de serviço, conexão à internet e glosa do crédito, né, tomado quando da tomada de serviço de telecomunicação. Enfim, foi julgado, né, houve a anulação do auto de infração em relação aos 3 itens mencionados anteriormente. Houve interposição de recurso especial por parte da Secretaria da Fazenda, e a Câmara Superior entendeu por bem retornar o Congresso a essa Câmara ordinária, porque na visão da Fazenda, houve uma confusão entre os serviços, né, de SCM e SVA, e, portanto, a Câmara não havia analisado a situação da melhor forma, uma vez que, muito embora a Câmara tenha tratado o serviço de conexão à internet como SVA, na verdade se trata aqui de banda larga, né, portanto SCM, e consequentemente deveria haver a interposição, o recolhimento do ICMS. Contudo, nós entendemos que esse entendimento não deve prevalecer. Consta nos autos a informação de que, de fato, a empresa, ela na verdade, ela presta 2 serviços em relação à internet. Um, que é a conexão à internet, né, que é a concessão do IP,
e o outro é o acesso à internet, que aí sim seria um serviço, um SCM. E aí, sobre este serviço, ela de fato recolhe o ICMS, e sobre o SVA, que é a concessão do IP em si, ela não recolhe, justamente por estar fora do campo de incidência do ICMS, sobre ele ela recolhe o ISS. Isso tá comprovado nos autos, que o auto de infração sobre o qual nós nos debruçamos trata da incidência de ICMS, a conexão à internet. E por que a empresa utiliza o termo conexão à internet, sobre o qual não há incidência do ICMS? Justamente em atenção às normas da Anatel, que a Anatel separa. Conexão à internet é um SVA, portanto, não há incidência do ICMS, que é a concessão do IP, sobre o qual também o STJ já se pronunciou por meio da súmula 334, no sentido de que não haverá incidência do imposto estadual. Outra coisa totalmente diferente é o acesso à internet, que é o SCM, e repito aqui, sobre o qual houve a incidência do imposto. Isso ficou muito claro no próprio acórdão proferido pela essa Câmara, em que ele trata especificamente, menciona expressamente que aqui o que se discute é a concessão do IP, e por se tratar de concessão do IP, não há incidência do ICMS. A empresa, sim, ela presta os dois tipos de serviço, ela emite nota específica, fatura específica para SVA, e sobre o qual, mais uma vez, não há a incidência do ICMS. Portanto, os jogadores, é esse o cerne da discussão. Se o serviço prestado pela empresa, pela incorrida aqui na condição de o serviço de conexão à internet, deve ou não incidir o ICMS. E essa Câmara já reconheceu que não há que se falar em incidência de ICMS, justamente por estarmos aqui diante de uma concessão do IP. Isso ficou muito claro na decisão proferida por essa Câmara e também pela análise dos documentos que foram juntados aos autos. Portanto, entende-se que essa Câmara prestou sim a devida jurisdição, foi correta no sentido de reconhecer que sobre o serviço de conexão à internet não há incidência do ICMS. Então, eram essas as questões que eu gostaria de trazer a debate. Obrigado, doutor Rodrigo, pela sustentação oral. Só fazendo um esclarecimento a todos, não foi o acórdão anulado não foi desta Câmara, tá? Foi da 10ª Câmara Julgadora. E eu acho que essa observação é importante porque nós julgamos na semana passada um processo idêntico a esse, do mesmo contribuinte, inclusive, desse mesmo serviço, só para fazer esse esclarecimento, então. E também não cabe a nós discutir a anulação feita pela Câmara Superior, né? A gente só tem que obedecer a decisão de lá. Mas vamos lá, eu vou para o item 10, a leitura do voto, que é do item 10. Conforme relatado, os autos retornaram da Egrégia Câmara Superior, tendo em vista que foi acolhido o pleito de nulidade parcial da decisão proferida pela 10ª Câmara Julgadora, determinando a realização de novo julgamento de recurso ordinário com relação aos fatos geradores posteriores a 25/6/2013 do item 1.2 da autuação, ficando sobrestadas as demais questões suscitadas na petição de apelo. Resta, portanto, em discussão no presente julgamento o mérito da cobrança do item 1.2, não estando sob o crivo desta 6ª Câmara a alegação de decadência parcial deste item. Com relação ao mérito do item 1.2, trata-se de cobrança de ICMS na prestação de serviço de comunicação, referentes a operações prestadas pelo contribuinte de serviço de conexão à internet. No relatório circunstanciado, descreve-se que o fisco entende, entre aspas, o fisco entende que a denominação discriminada dos documentos fiscais trata, na verdade, da disponibilização onerosa pelas empresas de comunicação, telecomunicação, de suas plataformas de serviços, notadamente canais de alta velocidade, banda larga, para acesso de seus clientes às vias centrais da internet em velocidade mais alta, que é obtida através do uso comum das redes públicas de acesso à internet, em que o provedor presta basicamente a atividade de autenticar, conferir os acessos, fornecer endereço de e-mail e transpor o endereçamento de pacote de dados de rede telefônica para a rede internet e vice-versa, fecha aspas. Continua no item 13. Os serviços de comunicação sujeitos ao ICMS são delineados na Lei Complementar 87/96, que em seu artigo 2º, inciso 3, regula que o imposto incide sobre a prestação onerosa de serviço de comunicação por qualquer meio, inclusive geração, emissão, recepção, transmissão, a retransmissão e repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza,
Aí eu cito a Lei Geral de Telecomunicações, artigo 60, que também conceitua serviço de telecomunicação, e menciono uma doutrina do professor Paulo de Barros Carvalho, que também fala sobre conceitua o serviço de telecomunicação. Item 16, conforme exposto, item 2, o contribuinte acusado de falta de pagamento de ICMS, serviço de comunicação, nas operações chamadas serviço de conexão à internet. A incidência de ICMS sobre esses mesmos serviços de conexão à internet foi analisada em processo do mesmo contribuinte, tratados na última sessão realizada por esta Sexta Câmara Julgadora em 18 de 8 de 2022, no julgamento do AEM 40796553. Naquela oportunidade, por unanimidade, esta Câmara entendeu pela incidência do ICMS na comunicação sobre tais serviços, cujos argumentos acompanham naquela oportunidade, e aqui reproduzo e passo a fazer parte da fundamentação do presente voto. Aí eu vou ler uma parte do voto de relatoria do Dr. Silag, que mencionou que tem-se que os contratos celebrados entre a recorrente e seu cliente definem como serviço contratado prestação de serviços limitados de telecomunicação com disponibilização do conjunto de equipamentos, IP, para acesso à internet. De acordo com a legislação, o provedor poderá ser tributado pelo ICMS se, além de permitir o acesso à internet, for responsável pelo serviço de telecomunicação que lhe dá suporte. Neste caso, o provedor será tributado não pelo simples acesso, mas pelo serviço de telecomunicação necessário para viabilizar referido acesso. É inequívoco que o caso ora examinado se trata da prestação de serviço de telecomunicação na esteira do entendimento da consultoria tributária da Cefaz, expresso através das respostas à consulta para casos similares, número 439 de 2000 e 116 de 2004, consoante os respectivos excertos a seguir reproduzidos. Aí ele reproduz esses trechos dessas duas respostas à consulta da Cefaz. Em volta para o item 19, entendo, portanto, que pelo conjunto probatório do presente caso, no item 1.2, não estamos diante de prestação de simples provimento de acesso à internet, mas de um serviço de comunicação propriamente dito prestado pela recorrente, vez que, além de permitir o acesso à internet, é responsável pelo serviço de telecomunicação que lhe dá suporte. Por tal razão, entendo que aqui não se aplica a súmula 334 do STJ. Além do citado caso idêntico julgado por essa Sexta Câmara Julgadora, a Egrégia da Câmara Superior também já se manifestou em algumas oportunidades nesse sentido. A exemplo do auto de infração 4039887, e aí eu menciono aí o que foi julgado nesse AEM. Assim, por entender, o conjunto probatório desses autos demonstra que os serviços objeto do item 1.2 presente AEM são enquadrados como serviço de comunicação, entendo como correta a decisão recorrida, a razão pela qual, neste ponto, nego o provimento ao recurso ordinário. Por último, quanto à alegação de necessidade de limitação da taxa dos juros aplicados aos patamares da taxa Selic, deve ser acolhida nos termos do novo teor da súmula 10, revista em 9 de 6 de 2022, que aí eu cito que fala essa súmula, que é a limitação da taxa dos juros de mora aos patamares da taxa Selic. Antes posto, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, reformando a decisão de primeira instância administrativa apenas para limitar os juros aplicados à taxa Selic, mantendo as demais disposições com relação ao item 1.2 do AEM. É como voto e abro a palavra aos demais integrantes da Câmara. Não havendo nenhuma manifestação, eu vou encerrar os debates e verificar o quórum de votação. Confirmaram presença, além de mim, doutor Ítalo e doutor João Marcelo, eu inicio votação. Todos votaram, encerro a votação. O meu voto foi acompanhado na unanimidade para dar parcial provimento ao recurso ordinário apenas para limitar a taxa Selic. E assim encerro o julgamento do caso Level 3 Comunicações do Brasil Limitada, agradecendo a presença do Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, a gente julgou, como eu mencionei no voto, um caso idêntico à semana passada, tá? Eu já me manifestei em outros casos pela não incidência de ICMS comunicação, nos casos dos SVA, né, que nós chamamos Serviço de Valor Agregado aos de comunicação, mas nesse caso eu não consegui visualizar pelo conjunto probatório que não se trata de comunicação em si. Por esse motivo que, neste caso, eu não dei provimento ao recurso. Então, agradeço a presença no dia de hoje e desejo um bom dia. Obrigado, realmente. Um grande abraço.
Obrigado, doutor Rodrigo. Um abraço. Com isso, nós julgamos todos os processos da pauta de hoje. Eu vou encerrar a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Sessão encerrada e ata gerada. Então, eu agradeço a presença de todos, principalmente aqui, especialmente no dia do Dr. Cid, por estar substituindo a doutora Aline. Obrigado, doutor Cid. E declaro encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora, do dia 25 de agosto de 2022, pedindo, por favor, para o Jailson encerrar a gravação.